Vamos à segunda parte desta manhã. E estamos vendo as tríades em Judas. Nós vimos rapidinho a tríade do versículo 1. Vimos hoje a tríade do versículo 4. E agora, nos versículos 5 a 7, nós temos aí uma terceira tríade presente aí. Como é triste nós percebermos que é possível uma igreja ser infiltrada assim, da forma como foi infiltrada a igreja a que Judas escreve. Uma igreja já estabelecida. Os falsos mestres, eles se infiltraram vindo de fora. E aquilo que era uma ameaça de fora se tornou uma ameaça dentro. Porque a igreja, ao que tudo indica, acolheu essas pessoas. É bem possível que a igreja acolheu essas pessoas, porque segundo nós vamos aprender ainda hoje à noite, esses homens, eles, pelos indícios que há no texto de Judas, esses homens se apresentaram como detentores de um conhecimento especial. Então, eles transmitiram a ideia, eles venderam a imagem de serem homens de um status espiritual mais elevado, de um conhecimento mais privilegiado. Na linguagem que nós usamos, que os jovens usam lá em São Paulo, não sei se vocês usam aqui, eles chegaram chegando. Sabe o que significa isso, né? Chegaram chegando. Nós somos pessoas com uma mente privilegiada, nós temos um conhecimento e uma compreensão das coisas de Deus que vocês ainda não têm. O nosso entendimento acerca da graça supera em muito o entendimento que vocês têm da graça. Nós entendemos a liberdade cristã de fato, vocês ainda não entendem. A ética dos apóstolos, a ética de Judas e dos apóstolos que vocês ouviram, essa ética ela é muito rígida, nós temos uma compreensão mais leve dessa graça e da ética que emana dela. Nós vamos ver isso aqui na carta, nós também temos certas revelações especiais de Deus. Deus se revela a nós, e nessas revelações nós adquirimos uma compreensão mais profunda da verdade, das estruturas espirituais. Nós temos uma autoridade, inclusive sobre seres angélicos, que vocês não têm. Quando nos referimos, ou quando nós tratamos com seres angélicos, nós nos dirigimos a eles de cima para baixo, porque nós estamos numa posição de superioridade a esses seres. Então esses homens chegaram vendendo uma imagem que deixou os crentes impressionados. E aos poucos, então, foram conquistando seu espaço, até a situação se tornar tão terrível que Judas teve que parar tudo o que estava fazendo, suas pesquisas, seu trabalho literário, seus planos intelectuais, ligados aí à produção de uma tese sobre soteriologia, para tratar desse assunto. O problema se tornou urgente demais. A igreja estava à beira da destruição. Nós temos que entender que a igreja vive uma batalha, vive uma guerra, e temos que estar prontos para dizer não para qualquer insinuação de afastamento da verdade. É um campo que não podemos negociar. Muito bem. A terceira tríade que nós encontramos em Judas está nos versículos 5 a 7. Acho que não tem aqui a projeção.
Eu fiz uma projeçãozinha, mas ela acho que não chegou no e-mail do pastor Geversi, eu não sei. Mas enfim, os irmãos vão observar nos versículos 5 a 7 que nós temos aqui uma tríade de exemplos. São exemplos ligados ao destino dos homens maus. São provas históricas do castigo dos maus. E olhando aqui para o texto, você se depara com três. A primeira delas são os israelitas rebeldes do Êxodo. Essa é a primeira prova do castigo dos maus. Os israelitas rebeldes do Êxodo. Isso está no versículo 5. No versículo 6, você encontra a segunda prova histórica do castigo dos maus. A segunda prova histórica é os anjos caídos. Esses anjos mostram a segunda prova histórica do destino dos maus. E a terceira prova histórica que nós encontramos aqui é a história das cidades corrompidas. Sodoma e Gomorra, no versículo 7. O versículo 7 fala das cidades corrompidas e mostra o destino delas. As três histórias provam que as pessoas perversas têm um destino amargo. Judas está com isso mostrando o destino dos falsos mestres. Diferente dos amados e chamados, eles não são guardados. Diferente dos crentes que nós vimos na primeira tríade, estes homens não são guardados. O que nós temos aqui são palavras terríveis. O Judas usa a expressão destruição, ele usa a expressão juízo do grande dia, ele usa a expressão fogo eterno, ele usa a expressão punição. São termos extremamente rígidos, duros, pesados. Judas está dizendo abertamente aqui que essas pessoas sofrerão uma condenação indizível, a perdição eterna. É importante destacar isso, porque mais uma vez a igreja atual perdeu essa dimensão na sua pregação. Não se ouve mais falar sobre perdição eterna. As pessoas aceitam a Jesus para se livrar de uma vida sem sentido. Então a sua vida é sem sentido, nas drogas, na promiscuidade, tem um vazio no seu coração, aceita Jesus e ele te salva desse vazio. Jesus não veio a este mundo só para nos salvar de um vazio interior. Jesus não veio a este mundo somente para nos livrar de crises existenciais, ainda que ele nos livre disso. É claro que ele livra da bebida, da promiscuidade, é claro que ele livra do vazio interior, mas Jesus não veio a este mundo para nos livrar somente dessas coisas. Jesus veio a este mundo para nos livrar de uma punição, de um castigo, que nós jamais teremos ideia do tamanho dele. Nós jamais, em toda a eternidade, nós teremos noção, uma leve noção do tamanho do abismo do qual Cristo nos livrou. E não se fala sobre isso. A igreja moderna apagou dos seus sermões a palavra inferno, a expressão perdição eterna. Ninguém fala sobre esse assunto. Eu fui pregar há vários anos atrás, numa igreja no sul do Brasil, e antes de eu começar a pregação, eu fui chamado pela liderança. A liderança me chamou num canto e disse o seguinte para mim: Pastor Marcos, nós temos muitos visitantes entre nós hoje. Pessoas da universidade vieram assistir a sua palestra. E
nós estamos com uma preocupação muito grande. São alunos, são professores, muitos são ateus. E o senhor vai pregar hoje e nós queremos lhe fazer um pedido. Por favor, não fale sobre inferno, perdição eterna, porque você vai espantar as pessoas. Esse foi o pedido que a liderança de uma igreja histórica, ortodoxa, fez para mim. E eu disse a eles o seguinte, eu disse, olha, eu acho que está havendo uma grande confusão aqui. Porque eu entendi que eu fui chamado aqui exatamente para deixar essas pessoas incomodadas. Eu não vim aqui para dizer coisas de que eles gostem. Eu não vim aqui para contar piadas para eles e pronunciar um sermão de autoajuda ou de encorajamento para essas pessoas. Vocês estão dizendo que se eu pregar sobre inferno, eles vão ficar desestimulados a voltar e nunca mais vão aparecer aqui e vão se sentir ofendidos. Olha, esse é o meu sonho. É tudo que eu quero. Tudo que eu quero é isso. Eu quero deixá-los apavorados. Eu quero deixá-los em pânico. Eu quero que eles saiam correndo daqui para nunca mais voltar. E eu quero que essa mensagem fique na cabeça deles para que quando eles voltem sabendo do que estão fugindo. É isso que eu quero. Eu quero apavorá-los para que eles tenham duas reações. Ou se curvam diante do Senhor e digam, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, salva-me dessa perdição terrível acerca da qual ouvi hoje. Livra-me disso pelo perdão que há em Jesus. Ou então, que eles desapareçam daqui cheios de ódio no coração e nunca mais voltem. Essas são as únicas duas reações possíveis. Nós temos que orar para que eles se convertam. Mas se não for assim, que eles fiquem então ofendidos. Eu não me importo com isso. Eles disseram para mim, tá bom, pastor, então seja feito o que Deus quiser. Vai lá. Falei, eu não vou mudar minha mensagem. Eu não vou mudar. E isso aconteceu, meus irmãos, há 27 anos atrás. 27 anos atrás. Muitos de vocês não tinham nem nascido. E de lá para cá, as coisas só têm piorado nesse sentido. Nós não vemos os pregadores alertando as pessoas acerca do perigo do inferno. E isso é algo terrível, porque ao longo desses anos o fogo do inferno não esfriou nem um pouco. Nenhuma fornalha foi apagada. Nada mudou. O fogo do inferno continua o mesmo, com o mesmo calor dos dias de Jesus. E se as pessoas não gostam ou não creem no inferno, isso não diminui nem um grau sequer a sua temperatura. Isso não muda nada. Eu soube, quando era seminarista, que havia na Bolívia uma tribo de índios, os motilones, se não me engano, que não acreditavam na existência do mar. O mar não existe, esse negócio de mar não existe. Meus irmãos, isso nunca diminuiu o tamanho do mar. O fato deles não acreditarem que o mar existe, nunca influenciou em nada na existência, na profundidade ou no tamanho do mar. Não alterou nada. Se as pessoas não creem no inferno, ou se acham que isso é uma pregação da Idade Média, ou se acham que a igreja não deve falar sobre esse assunto, tudo isso é mito, isso não altera em nada a realidade dele. E Judas mostra isso aqui. Ele mostra através de 3 exemplos. Ele fala, e isso vai num crescendo. Isso vai numa direção em que a linguagem de Judas vai se tornando cada vez mais intensa, até chegar no versículo 7, no uso da expressão fogo eterno. Ele começa falando sobre destruição. Depois ele fala sobre o juízo do grande dia. Vai agravando a linguagem vai se tornando mais pesada. E no final termina falando sobre o fogo eterno.
Os falsos mestres são eles. Não são amados, não são chamados, não são guardados. É outro grupo. Não fazem parte do grupo que partilha da nossa comum salvação. E por causa disso, o destino deles é esse que nós leremos aqui. O destino deles é o mesmo desses exemplos que são enumerados aqui nessa tríade de Judas. Então veja aqui o que diz. O texto diz no versículo 5. E vejam como a primeira expressão do versículo 5 é extremamente relevante para a igreja moderna. Ele diz: quero, pois, lembrar-vos. Judas teve que lembrar os seus leitores acerca dessas realidades. E hoje, mais do que nunca, a igreja tem que se lembrar disso. A igreja moderna se esqueceu dessa realidade, da realidade da punição eterna. E Judas então realça: eu quero lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo. E ele usa de novo a expressão uma vez por todas. Quando ele usa a expressão uma vez por todas, ele conecta esse versículo ao que ele falou sobre a fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês, meus leitores, vocês têm ciência da doutrina. Vocês conhecem a sã doutrina. Vocês estão cientes da totalidade da revelação de Deus entregue a nós por meio dos santos apóstolos. Mas vocês estão se esquecendo de um detalhe. Vocês estão se esquecendo de uma realidade terrível. Vocês estão se esquecendo de que existe uma punição eterna para os perversos. E esses homens que estão aí na igreja compõem esse grupo de perversos. E eu quero mostrar para vocês exemplos, provas de que o destino deles é terrível, porque não são crentes de verdade. E ele então começa com esses exemplos. Ele diz o seguinte: o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Que passagem do Antigo Testamento Judas tem em mente aqui? Judas está pensando, quando ele fala sobre esse assunto, ele está lembrando de Números capítulo 14. Se você olhar na sua Bíblia, o capítulo 14 de Judas, você vai ver que esse episódio trata do retorno e do relatório dos espias que foram enviados por Moisés para avaliar a terra da promessa. A Bíblia diz que foram escolhidos 12 homens, um de cada tribo de Israel, quando estavam nas fronteiras da terra prometida, para entrar em Canaã e avaliar a terra, para espiar a terra e trazer um relatório. Isso é uma prática comum. Um povo estava prestes a entrar na terra, queria conhecer melhor a terra. E os espias foram lá. E caminharam pela terra de norte a sul, de leste para oeste. E trouxeram alguns frutos da terra. Frutos enormes, que provavam que a terra realmente era uma terra rica. Uma terra em que manava leite e mel. E trouxeram então seu relatório ao povo. E era um relatório misto. A princípio, o relatório dos espias, em Números 14, mostrava que a terra era boa. E a prova disso eram os frutos que foram trazidos. Mas os espias concluíram o seu relatório de forma extremamente negativa, dizendo o seguinte: olha, ainda que essa terra seja boa, o fato é que nós não poderemos de modo nenhum tomá-la. Por quê? Porque nós vimos que os habitantes dessa terra são homens muito mais fortes e maiores do que nós. Nessa terra moram os filhos de Enaque, e nós éramos como gafanhotos perto deles. E eles nos olhavam como se nós fôssemos gafanhotos, e era assim que nós nos sentíamos perto deles. Eles eram fortes demais, grandes demais. E os outros povos também da terra
São homens de guerra, são homens enormes, são poderosos demais, são mais fortes do que todos nós. Nós não poderemos possuir essa terra, é impossível tomar essa terra. E o povo então começou a chorar em alta voz, e começou a murmurar contra Moisés, e disse: era melhor nós termos morrido lá no Egito, porque agora estamos aqui na fronteira dessa terra, e se nós entrarmos aí, esses homens vão tomar nossas mulheres e nossos filhos, e vão nos matar. E choraram ali amargamente, e queriam eleger um líder, um outro líder, que os conduzisse de volta para o Egito. Josué e Caleb se levantaram dizendo: olha, nada disso é verdade. Esses homens são fortes, é verdade, nós sabemos disso. Mas o Senhor está conosco e nada poderá impedir que nós tomemos essa terra. Nós só temos que fazer o que o Senhor manda. Mas eles não ouviram e quiseram inclusive apedrejar Josué e Caleb. Então o Senhor se manifestou e disse o seguinte: vocês todos não vão entrar na terra que eu prometi. Vocês vão morrer no deserto. Todos aqueles de 20 anos para cima vão morrer no deserto e não vão entrar na terra. Vocês serão destruídos. O corpo de vocês vai cair no deserto. E esses filhos que vocês disseram que seriam escravos, que serão escravos em Canaã, eles sim vão tomar a terra, vocês não. E uma praga matou os 10 espias que foram rebeldes, que incitaram o povo à rebelião, e aquele povo, aquela geração não entrou na terra prometida. Como essa história pode se conectar com a realidade dos falsos mestres? Os falsos mestres foram libertados? Nós aprendemos, Judas está dizendo aqui, sobre a nossa comum salvação, deixando esses homens de fora. Judas qualifica os crentes como homens amados, chamados, amados e guardados. E com esses exemplos mostra que os falsos mestres não são guardados. Em que sentido essa expressão, tendo libertado um povo, pode se aplicar a homens assim? Bem, talvez nós tenhamos um indício disso no texto de 2 de Pedro 2. Se os irmãos acompanharem a leitura, em 2 de Pedro 2, os irmãos verão que é possível alguém ser salvo num sentido ético, num sentido meramente ético e temporário. Veja o que diz o texto em 2 de Pedro 2. Prestem atenção nisso, porque isso pode acontecer com alguém que esteja aqui hoje. Veja o que diz aqui. O texto fala assim. Versículo 1 de 2 de Pedro 2. Prestem atenção no que vai ser dito aqui. O texto fala assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, a técnica sempre a mesma, e negarão o Senhor, é a impiedade que aprendemos lá em Judas. E vejam, o Senhor que os resgatou. Como pode isso? Como ele pode dizer que esses homens foram resgatados? Se Judas mostra que esses homens, na verdade, estão condenados à perdição eterna. Como eles podem ter sido resgatados? Os arminianos diriam que isso aqui é uma prova da perda de salvação. Que é possível você ser salvo hoje e perder a salvação amanhã. Mas parece que isso não se harmoniza com o ensino geral da Bíblia. O que nós aprendemos quando olhamos para 2 de Pedro é que é possível haver um livramento ético, moral, temporário de algumas pessoas. Vejam o que diz o versículo 20 de 2 de Pedro 2.
E você verá do que eles foram resgatados. O texto fala que o Senhor os resgatou. Vejam do que eles foram resgatados no versículo 20. O texto diz: porquanto, versículo 20, 2 Pedro 2, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, vejam do que eles escaparam. Eles conheceram a igreja de Deus. Eles se sentiram atraídos por ela, simpatizantes dela, e abandonaram seus maus costumes, e se envolveram com a igreja, e escaparam das corrupções que há no mundo. Viviam na promiscuidade, viviam nas bebedices, nas farras, num modo de vida sujo, imundo, mas conheceram a pregação da fé e entraram para a igreja. Eu conheço muitas pessoas que fizeram isso. Escaparam das corrupções que há no mundo. Foi uma salvação ética, uma salvação meramente moral. E aí veja o que acontece na sequência. Pedro diz aqui, no versículo 20, ele prossegue dizendo: tendo escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, diz o texto. Tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. A salvação deles foi ética e meramente temporária. Não era a salvação real, verdadeira, a salvação do inferno. Foi uma salvação das corrupções que há no mundo. E durou somente algum tempo. Conheceram a igreja, abandonaram seus maus hábitos, mas aquilo durou somente por alguns momentos. O texto diz que o estado deles se tornou, na verdade, pior do que o estado anterior. O versículo 21 diz: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. O que nós temos aqui é uma experiência muito comum nas igrejas. Nós conhecemos pessoas que experimentaram um livramento de coisas ruins que faziam lá fora. Jovens, homens, mulheres, que cansados da sujeira em que viviam, se sentiram impressionados com a mensagem cristã. Não se converteram de fato, não nasceram de novo, mas por um tempo se sentiram atraídos por aquele modelo. E disseram: eu gostaria de participar desse tipo de vida. Que vida bonita, que jovens bonitos, que casais bonitos. Eu acho isso tão atraente, eu quero participar disso. E entram então para a igreja e ficam ali durante algum tempo. Eles não se converteram, não nasceram de novo, não são novas criaturas, mas estão encantados com o universo em que nós vivemos, com o modo como nós vivemos. Eles foram libertos das corrupções que há no mundo, mas foi somente isso. E isso, geralmente, dura pouco. É um livramento temporário. Não há perseverança. A prova da fé verdadeira é a perseverança. As duas provas cabais da fé verdadeira são duas provas: a perseverança e a produção de frutos. Se uma fé não persevera e não produz frutos, ela é uma fé falsa. Ela é a fé que Tiago chama de fé morta. Se a fé que você tem não produz nada, talvez essa fé não seja a fé verdadeira, mas uma fé temporária. Talvez você seja apenas alguém que se livrou temporariamente das corrupções que há no mundo e em breve voltará para o mesmo chiqueiro. Nós nos referimos a essas pessoas como pessoas que eram crentes. Elas dizem: eu já fui crente. Quando o certo seria dizer: você nunca foi crente. Você experimentou um livramento temporário das corrupções que há no mundo. Mas agora você voltou ao seu habitat natural.
e gosta de onde está, e vai permanecer onde está, porque seu estado agora é pior do que o que era antes. Porque antes você fazia sem conhecer, agora você conhece muito bem a verdade e a nega. Então, tudo indica que aqui, Judas está se referindo aos falsos mestres como pessoas que foram libertadas. O texto diz, o Senhor tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito. Os falsos mestres tinham sido libertados, mas tinha sido a libertação mencionada por 2 de Pedro. Eles se libertaram das corrupções que há no mundo, mas agora, tendo experimentado temporariamente esse livramento, o coração deles continuava amando essas coisas e trouxeram essas coisas para a igreja. O texto diz aqui que Deus destruiu o povo que tinha sido liberto do Egito. E por que destruiu? O texto explica. Ele destruiu os que não creram. Ou seja, os falsos mestres eram pessoas que tinham sido libertadas das corrupções que há no mundo, mas eram pessoas que não tinham crido. Eram incrédulos. Experimentaram um livramento temporário, ético e moral, mas não creram de fato. E por isso, eles seriam destruídos. Isso não acontece só com falsos mestres. Pode acontecer com você. Pode ser que você, na verdade, esteja na igreja porque você encontrou um grupo que gera um bom ambiente social. Você não ouve palavrões. Você só vê pessoas decentes. E aí então você se envolveu com o grupo. Que grupo legal. Grupo bacana, músicas boas. Que ambiente saudável. E você então se envolve. Isso não é conversão. Isso é uma associação com cristãos. Isso não é conversão. Isso é um livramento temporário das coisas do mundo. Em breve você vai voltar para lá. A fé verdadeira é uma fé que frutifica e persevera. E essa fé nasce, essa fé surge no coração de alguém quando alguém tem plena consciência de sua total depravação e perdição. E se aproxima do Senhor Jesus Cristo e invoca o Senhor Jesus Cristo dizendo, Senhor, salva-me, eu estou perdido. Eu sou um pecador. Não há esperança para mim. Eu estou caminhando para a destruição. Eu até frequento a igreja. Eu até tento viver uma vida decente. Mas eu preciso do seu perdão, da sua salvação. Lava-me, liberta-me, justifica-me, coloca-me na sua família. Dá-me do seu espírito, transforma o meu coração. Eu quero ser um filho seu. A Bíblia diz que quem invoca o nome do Senhor será salvo. Essa é a expressão da fé verdadeira. E o Senhor ouve essa invocação e salva. Mas há pessoas que não fazem isso. Não se importam com isso. E chegam para a igreja e dizem, até para mim, eu que sou pastor Javorci deve ter ouvido isso algumas vezes também, se aproxima e diz assim para nós, pastor, olha, se tem um lugar que eu quero criar a minha família nesta igreja, que ambiente agradável. Como é bom estar aqui. Que segurança para os meus filhos e para minha esposa estar aqui. Então ocorre aquela conversão social. O ambiente atrai. É a conversão social. É a atração pela nossa ética, pelo nosso modelo de vida, que é bonito. E isso é temporário. Isso aconteceu com os falsos mestres. Logo, eles, amantes que eram do pecado, seguindo suas inclinações naturais, trouxeram lixo para dentro da igreja e estavam corrompendo outras pessoas. Judas então diz, estes homens serão destruídos. E o texto segue em frente com um segundo exemplo. E esse segundo exemplo é um exemplo muito intrigante. Porque fala de anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Que texto Judas tem em mente quando fala sobre esses anjos? Judas está pensando, certamente aqui,
nos anjos que são mencionados em Gênesis 6. Gênesis 6 fala que os filhos de Deus, eles se sentiram atraídos pelas filhas dos homens e coabitaram com elas. E desse envolvimento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram os gigantes. E por causa dessa união, e por causa do nascimento desses gigantes, de alguma forma, a maldade se multiplicou sobre a terra. E se multiplicou de tal forma que Deus teve que interferir, trazendo um dilúvio universal que acabou com toda a humanidade. É um texto muito intrigante, porque fala de anjos possuindo mulheres. E há diversas interpretações acerca disso. Na minha série de Gênesis, que eu prego lá na Redenção, você pode acessar lá o nosso site, igrejaredenção.org, e ouvir a pregação sobre Gênesis 6, em que eu faço a exposição de todas as posições, e eu vou apontar para os irmãos ali uma explicação que agora não dá tempo de apresentar aqui. Mas na tradição judaica, e é a tradição que Judas toma emprestada aqui, para alertar os perversos acerca do seu destino, na tradição judaica, na vasta literatura dos dias de Judas, era comum as pessoas entenderem que os filhos de Deus, de que fala Gênesis 6, eram anjos. Anjos que não guardaram seu estado original. E esse episódio de Gênesis 6 é reproduzido num livro que surgiu, que circulava no primeiro século, e que Judas cita com certa frequência, aliás, com bastante frequência, que é o primeiro livro de Enoque, que é um livro pseudepígrafo, não é um livro bíblico. E Judas recorre frequentemente ao primeiro livro de Enoque para extrair desse livro ilustrações daquilo que ele fala. E esse livro de Enoque narra esse episódio de Gênesis. E diz o que aconteceu com os anjos que fizeram isso. Fala que os anjos, eles tomaram a forma humana. E se sentiram atraídos por moças bonitas, pela beleza de moças que eram inclusive sedutoras. E tomando a forma humana, eles as possuíram, tiveram relações com elas. Elas engravidaram. E nasceram então gigantes mesmo, pessoas enormes. E então, o livro de Enoque prossegue dizendo o que aconteceu com esses anjos. No livro de Gênesis, nada disso é narrado, o que aconteceu com esses anjos não é narrado. O livro de Gênesis apenas afirma que a maldade se multiplicou e então Deus interferiu, trazendo o dilúvio universal. Mas o livro de Enoque segue em frente, e Judas usa uma linguagem muito parecida com a do livro de Enoque, tomando ali da tradição judaica uma ilustração interessante sobre o destino dos maus. Talvez o líder dos anjos maus, chamado Azazel, esse era o nome que o primeiro de Enoque dá a esse anjo, ele foi aprisionado por um anjo Rafael, o nome do anjo era Rafael. Rafael aprisionou Azazel num deserto. Fez um grande buraco no deserto e jogou ali Azazel e seus companheiros. E cobriu esse buraco com muitas pedras. E colocou sobre a sua cabeça um capuz para que ele não visse nunca mais a luz. E esses anjos então estão ali presos no deserto até hoje, aguardando o juízo do grande dia, sem ver a luz, presos ali. O que Judas faz? Judas pega essa história e ele usa essa história como uma ilustração acerca do destino dos maus. É duvidoso se Judas cria na historicidade do que 1 de Enoque narra. Pode ser que Judas esteja apenas usando uma ilustração muito comum dos seus dias para ensinar um princípio importante, o princípio de que os maus são punidos. Mas ele realça o fato de que esses anjos, se eram anjos de fato, abandonaram a sua esfera
correta de vida. Eles deveriam permanecer nas regiões celestes, mas eles desceram aqui e se corromperam. E o que Judas quer realçar é isso. Os falsos mestres fizeram a mesma coisa. Eles tinham conhecido a verdade. Iniciaram a sua jornada ensinando a verdade e praticando a verdade, mas não se mantiveram no seu estado original. Eles abandonaram o seu estado original e se corromperam, como era possível ver na igreja a qual Judas escreve. E assim como esses anjos estão agora aguardando o juízo, eles também devem aguardar o juízo e mais. Esses anjos experimentam disciplina já, e esses homens devem experimentar disciplina desde já também. Judas quer realçar isso. Há um destino terrível aguardando esses homens. As pessoas que conhecem o Evangelho, elas devem se manter no seu estado original. As pessoas que conhecem o Evangelho não podem entrar num processo de decomposição moral. Nós que conhecemos o Evangelho, se de fato conhecemos o Evangelho e somos crentes de verdade, a fé verdadeira está em nós, a nossa vida, o nosso modo de viver caminha numa ascendente, não numa descendente. O caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós aprendemos que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Nós vamos crescendo, nos aperfeiçoando, nos santificando cada vez mais. E o que acontece com esses homens é o contrário. Eles abandonaram o seu estado original como aqueles anjos. E entraram numa espiral descendente, piorando cada vez mais. E Judas diz, esses homens não são crentes de verdade. Porque um crente de verdade, alguém que foi resgatado realmente do pecado, ele não desce, ele sobe. Ele não entra num declínio moral e vai piorando cada vez mais. Não, é o oposto disso. Ele vai melhorando cada vez mais. Não é o jovem que na adolescência era um santo e agora na mocidade é um devasso. E está passando por uma crise espiritual. Não, isso não existe. É o jovem que era um santo na sua adolescência e na sua mocidade é mais santo ainda. Ele vai crescendo cada vez mais. Como Inácio de Antioquia disse, para nós, ou melhor, Policarpo de Esmirna disse, para nós que somos crentes, é impossível uma conversão para pior. Para nós que somos crentes, é impossível nos convertermos para pior, porque o Espírito habita em nós. Em vez disso, nós vamos crescendo mais e mais em santificação. Judas diz, notem bem, o povo do Egito foi liberto, mas não permaneceu na condição de liberto e foi destruído. Esses anjos do texto de Gênesis 6, da ilustração de 1 de Enoque, esses anjos estavam no seu estado original de santidade e caíram, não permaneceram nesse estado. As pessoas que se dizem crentes e não permanecem no estado de santidade, em vez disso vão se deteriorando cada vez mais. Judas diz, essas pessoas experimentaram apenas uma libertação temporária ética. E o destino delas é o juízo do grande dia. Terrível isso. Mas Judas nota e aponta para o fato de que a vida cristã, a vida do crente, é algo que deve ser levado extremamente a sério. Temos que elevar os nossos padrões quando nós julgamos as pessoas. Hoje em dia todo mundo é crente. Todo mundo é evangélico. Fulano vive uma vida suja, imunda, porca, ele é um crente fraco. É um crente fraco. O homem se desvia, abandona tudo, cai no pecado. É um crente que se decepcionou com a igreja. Não. Judas mostra, o crente verdadeiro não se converte para pior. E há o último exemplo. Eu não sei se meu tempo já acabou. Último, não acabou não? Tem mais 5 minutos? Ok. O último exemplo, Sodoma e Gomorra. O último exemplo
as cidades corrompidas. Veja o que o texto diz. Aqui, ele não fala sobre abandonar o estado original. Ele não fala sobre isso. Ele fala sobre o pecado comum de quem abandona o estado original. Ele diz: Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. De fato, existiam mais pelo menos 3 cidades ali próximas de Sodoma e Gomorra, que também foram destruídas. O texto diz que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, ou seja, como aqueles anjos. As cidades de Sodoma e Gomorra, a marca distintiva delas era a promiscuidade, a prostituição, a imoralidade. Isso que hoje é visto como um comportamento normal, na Bíblia é retratado com todas as palavras de repugnância possíveis. A imoralidade é vista na Bíblia com a maior repugnância possível. Imoralidade é sujeira, é imundícia, é a prática própria dos homens sem Deus. A imoralidade é o traço próprio do homem que não teme a Deus, que não conhece a Deus, que não ama a Deus, que não nasceu de novo. Essa é a marca própria desses homens, que eles vivem como animais. Eles seguem seus instintos corpóreos e por isso caem na imoralidade. O texto diz que elas se entregaram à prostituição. Os falsos mestres que tinham abandonado o seu estado original. Os anjos que tinham abandonado seu estado original. Os crentes, entre aspas, que abandonam seu estado de santidade e entram nessa espiral de declínio, acabam caindo nessas práticas, na prostituição, assim como os homens de Sodoma e Gomorra. E o texto diz que algo pior aconteceu com Sodoma e Gomorra. Eles se entregaram à prostituição e mais, eles seguiram após outra carne, diz o texto. E o que significa isso? O que é seguir após outra carne? É uma expressão enigmática essa. Como nós podemos compreender a expressão seguir após outra carne? Muito simples. Muito simples. Ainda que a expressão seja enigmática, nós aprendemos pelo relato de Gênesis. Nós aprendemos o que significa pelo relato de Gênesis, o que é ir após outra carne. O homem ele tem uma carne, ou um corpo. A mulher tem lá a sua carne e o seu corpo. O homem deve procurar o corpo e a carne da mulher. O homem não pode procurar outra carne. Ele tem que procurar a carne e o corpo da mulher. Quando o texto fala carne, é referente a corpo. Carne é corpo. O homem deve procurar o corpo da mulher e não outro. Mas os homens de Sodoma foram após outro corpo, que não o da mulher. Foram atrás do corpo de homens. Judas aqui está fazendo uma alusão clara à prática homossexual. Os homens só devem procurar o corpo da mulher. E existe toda uma ética matrimonial que ensina como isso deve ser feito e em que ambiente isso deve ser feito. O homem não pode procurar outro corpo que não seja o da mulher. E a mulher não deve procurar outro corpo que não seja o do homem. Mas a história de Sodoma e Gomorra e o texto de Romanos 1 são textos que mostram que as pessoas promíscuas que não conhecem a Deus buscam outro corpo. As mulheres, diz Romanos, promíscuas, não procuram o corpo do homem, procuram outro corpo, um corpo como o delas, de outras mulheres. O homem, em vez de procurar o corpo da mulher, procura outro corpo de homens como ele. E o texto diz que por causa dessa promiscuidade, que é dentro do contexto dessa passagem, desse parágrafo, resultado do abandono
da condição original, do conhecimento da verdade. Como resultado disso, o que vem é o fogo eterno. O texto diz que elas são postas como exemplo. Por quê? Elas são postas como exemplo do fogo eterno porque o fogo de Sodoma e Gomorra se apagou. O fogo de Sodoma e Gomorra foi só um exemplo rápido do que é o fogo eterno. Nos dias de Judas, Flávio Joséfo e Filo de Alexandria diziam que o fogo ainda ardia em Sodoma e Gomorra. Que se você fosse em Sodoma e Gomorra, na região ali das cidades, dessas cidades terríveis, você veria fogo saindo do chão. E você poderia se aproximar de algumas árvores e pegar o fruto. E quando você pegasse o fruto se desfaria em cinzas. E essas lendas eram conhecidas na antiguidade. Nada disso é verdade. Judas mostra aqui que elas foram dadas apenas como exemplo de um fogo que é eterno, porque o fogo delas se apagou. Mas o fogo que aguarda aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo, mesmo conhecendo, esse fogo nunca se apaga. É um fogo eterno e trará punição para os maus. Por que Judas realça com tanta severidade isso tudo? Judas quer mostrar que os falsos mestres, não sendo crentes, têm um destino terrível. E quem segui-los pode ter um destino igual. Ele quer que cada leitor se avalie e pense: eu já sou mesmo um chamado, amado e guardado? Ou eu estou seguindo após essas coisas estranhas que aparecem por aí? Ou eu com muita facilidade me deixo levar por esses homens cujo destino eu posso ver agora lá na frente? Eu sou um seguidor de falsos mestres? Se eu sou um seguidor de falsos mestres, então certamente em breve eu deixarei para trás o meu estado original, a minha ética original, e vou caminhar na direção que eles caminham e terei o destino que eles têm. Eu sou de fato um chamado, amado e guardado? Se eu não sou, eu seguirei após esses homens e terei o destino que eles fatalmente terão. Tenho que avaliar a minha vida. Em Judas existe o nós e existe o eles. Existe o nós da nossa comum salvação. Existe o eles, reservados para a destruição. A que grupo eu pertenço? Ao nós ou ao eles? Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esses 3 exemplos, essas palavras que nos alertam. A sua igreja, ó Deus, a igreja do Senhor, foi infiltrada por pessoas más, por falsos pastores, falsos mestres. E esses homens enganam o povo e apresentam um evangelho manco, falso, que livra apenas de alguns costumes errados. E em breve, ó Deus, essa conversão, esse livramento se desfaz. E as pessoas voltam para a sua promiscuidade. Ó Deus, nós não queremos participar dessas coisas. Nós queremos pertencer ao grupo de chamados, amados e guardados. E se alguém aqui não pertence a esse grupo, que ainda hoje se aproxime do Senhor e diga: Senhor, salva-me. Eu não quero ser apenas um crente temporário, liberto apenas das corrupções que há no mundo, de forma passageira. Não. Eu quero ser um redimido pela fé em Cristo, depositando nele a minha esperança de vida eterna, tendo nele o perdão dos meus pecados, a adoção de filhos, a justificação. Pela fé em Jesus, eu quero clamar pelo seu livramento e salvação reais. E peço que o Senhor me conceda essas coisas pela fé nele. Que essa seja a oração de todos aqui sempre.
em nome de Jesus. Amém.